aquietar o nosso coração. Como diz o nosso apóstolo, vamos ao momento mais importante do nosso culto. Não que os louvores não sejam importantes, mas agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para você nessa noite. Mais uma vez eu quero saudar você que está aí do outro lado, através do Facebook. A pastora Ana está ali fazendo já os preparativos. Depois você faça a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube. Você vai acompanhar também o nosso culto lá através do YouTube. Mas agora nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema é Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por poder nesse momento aquietar o nosso coração e ouvir o assim diz o Senhor. Obrigado, Deus, que em todas as coisas o Senhor tem nos conduzido. Só temos que te agradecer. Obrigado por esse dia, obrigado por poder agora estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Obrigado pela noite que vamos ter, porque com certeza será uma noite de repouso, onde nós vamos recuperar as nossas energias. E obrigado pela semana que está começando. É uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Muito bem, meu amado. A palavra do Senhor, ela fala que o Senhor concedeu. O Senhor, ao preparar a igreja, ao ordenar a igreja, Ele estabelece ministérios. Ele estabelece ministérios para quê? Para que a igreja possa caminhar. Não é uma coisa assim, desculpem um termo acadêmico, a moda vamos embora. A igreja, vamos lá. Não, ele estabelece ministérios. Para quê? Para que a igreja possa caminhar com seriedade, com sabedoria, com entendimento, com organização. E existem dons essenciais para que ela seja edificada. Então, a palavra fala que ele mesmo, o Senhor mesmo, concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A igreja, como corpo de Cristo, ela tem uma função aqui na terra. E olha, eu quero te dizer uma coisa. Infelizmente, nós, nesse momento que estamos vivendo, tentaram de todas as maneiras fechar a igreja. Engraçado que a pessoa pode entrar num trem, sair para o seu trabalho, o trem lotado, não tem problema nenhum. Ela pode entrar num BRT, num ônibus, numa condução lotada, para ir para o seu trabalho, não tem problema. Alguns até nem trabalhando estão, mas a igreja é problemática, a igreja vai contribuir para a pandemia, quando na verdade é o contrário. Porque na igreja você se fortalece, você recebe uma palavra que te anima, que te levanta, que te encoraja, porque os momentos têm sido maus. Os momentos têm sido maus. Se você se deixar levar, você se perde, porque é só notícia. Hoje mesmo, à tarde, vindo para casa, e veio lá a notícia, um colega nosso lá de tempo de recrutamento, em 1975, e partiu, foi recolhido ao céu, como nós falamos, ao batalhão celestial. Não suportou aí o tempo de Covid, foi entubado e não resistiu. Há um mês atrás foi minha irmã. Eu em novembro passei, fui internado, saí, minha esposa foi internada, saiu. Mas essas notícias vão nos deixando tristes, vão nos abatendo. E a igreja tem um papel importante, porque ela levanta.
Então é para isso que o Senhor, quando prepara a igreja, Ele concede pessoas para isso. Né? Eu sempre falo, poxa, mas se você tiver, amado, de madrugada eu estou chateado, estou triste, liga para mim. Eu vou estar dormindo, vou acordar. Se eu demorar um pouquinho, insiste, mas eu tenho o maior prazer em falar contigo. Você pode usar o meu telefone, meu WhatsApp, me mandar uma mensagem, porque isso é a função da igreja. É nós estarmos juntos, com todos os cuidados, claro, de prevenção, mas um incentivando o outro. E aí a igreja ela tem essa função aqui na terra. E para que haja um bom desempenho dessa obra, é necessário que ela seja uma igreja madura. Não pode ser uma igreja criança, uma igreja que brinca com o sentimento da pessoa, uma igreja que leva a pessoa a se sentir largada. Não pode ser dessa forma. A igreja ela tem que ser séria. A igreja não pode brincar com o sentimento dos outros. Até porque é uma responsabilidade muito grande quando você brinca com o sentimento do seu amigo, quando você brinca com o sentimento do seu irmão, quando você brinca com o sentimento de qualquer outra pessoa. Você pode causar um problema sério. Ainda mais, como eu estou falando, em tempos como nós estamos vivendo. Então, ela precisa ser uma igreja madura. Ela precisa ser uma igreja orientada dentro da palavra. É por isso que aqui, na nossa igreja, nós temos o cuidado de usar a nossa Bíblia. Amém. A nossa palavra. Glórias a Deus. Isso eu falo. Eu estava falando na hora do ofertório. Por quê? A hora que tiver tudo organizado, estamos com a impressora, estamos com tudo organizado. Você chegou para assistir o culto, você vai levar a apostila. E você chega em casa, você vai conferir coisas espirituais com espirituais. Né? Porque se você não tivesse cuidado, eu posso falar qualquer versículo aqui, e você está lá acompanhando e vai... Será que o pastor Nilton falou é verdadeiro? Será que o que ele disse realmente está na Bíblia? E nós temos aqui um lema: se a Bíblia diz, eu creio. Eu creio. Então, tudo o que acontece dentro da igreja deve ter e tem que ter, por finalidade a edificação do corpo de Cristo. É o que nós falamos domingo próximo passado. O corpo, ele tem vários membros, né? Tem lá o dedinho do pé pequenininho. Ele tem função. Se você tirar ele, você vai sentir um desequilíbrio. Você tem 10 dedos na mão. Tem função. Não fique pensando que se você tirar um, que você não vai, tá? Se tornar presidente, nem pense. Não faça isso. Use os seus 10, que você vai caminhar para os lugares corretos. Então, o desempenho no trabalho. A igreja ela tem que ter um desempenho no trabalho. Uma igreja é chamada para socorrer. Uma igreja é chamada para incentivar. Uma igreja é chamada para acolher. Tem momentos que você não precisa falar. Só o fato de você abraçar, só o fato de você chegar do lado, né? A pessoa já sente que tem alguém que está ali do lado. Então, isso é uma função da igreja. Ela tem uma função aqui na terra. Não é bagunça. Sempre tem que ser, segundo os desígnios estabelecidos por Deus, na sua palavra. Uma igreja ela tem que estar firmada na palavra do Senhor.
sempre segundo os desígnios de Deus. Não é de qualquer maneira. E é Deus quem concede os ministérios. E usa conforme a sua vontade. Você não pode dizer assim, eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou pastor. Não. Você precisa ter certeza do seu chamado, porque você vai ser usado de acordo com o seu chamado. Ah não, pastor, fica tranquilo, eu sou profeta. E aí você pode, em meio à profecia, e eu conheço situações que já aconteceram, de pessoas que falaram, ó, tem que ser assim, e não é. Conheço situação de uma pessoa que, subindo lá o monte, nós aqui não fazemos, mas a pessoa subindo o monte, e na subida, alguém chegou e falou assim, olha, você vai casar com fulano. E essa pessoa, mas eu já sou casado. Ah, então a profecia é para outro. O nome disso é brincadeira. O nome do Senhor não se brinca. Tem que ser uma coisa muito séria. O nome do Senhor não se brinca. Então a palavra de Deus fala o quê? E Ele mesmo, lá em Efésios 4:11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Não são uma igreja ela não tem todos apóstolos. Não. Uns para apóstolos. Outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres, pastores e mestres. Normalmente um pastor é um mestre, né? Porque o pastor ele ensina, ele além de ter aquele cuidado de acolher, né? Porque o pastor é aquele que abraça, é aquele que acolhe, é aquele que orienta, é aquele que de vez em quando tem que dar uns cascudinhos, mas é coisa boa, bobagem isso. Então, são 5 ministérios dentro da igreja. O apóstolo é o quê? Ele é um mensageiro, ele é um enviado, é aquele que recebe e revela os fundamentos da igreja. Em Lucas capítulo 6, versículo 12 ao versículo 16, diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 12 ao versículo 16, diz assim, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. O Senhor vai orar, passa a noite orando a Deus. E quando amanhece, chama a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então ele tinha lá os seus discípulos e entre aqueles discípulos ele escolhe 12, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então nós tivemos já 12 apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então ele tem os seus discípulos e ele pega e escolhe 12 para apóstolo. Aí, há quem diga, hoje em dia, que não existe mais o ministério apostólico. Né? Não existe para os dias de hoje. Não existe o ministério apostólico, não existe os mestres, lá na igreja não tem pastor. Então, se não existe o ministério apostólico, se não existe os ministérios, também não existe o ministério de cura, não existe libertação, não existe nada disso. Resumindo, mais uma vez, desculpe o termo, virou bagunça. Então, sim, tem para os dias de hoje ainda o ministério apostólico. Há alguns anos atrás, o primeiro apóstolo do Brasil
foi o apóstolo Miguel Ângelo, que é o fundador da Igreja Cristo Vive, que aqui no Brasil não tinha. E naquela época foi um alvoroço, foi um disse-me-disse, e debocharam. E hoje em dia tem apóstolo para mais de metro. Todo mundo agora quer ser apóstolo. Não é dessa forma. Eu conheço pessoas que queriam porque queriam usar o título de pastor. Pastor tem que pastorear. Mas queriam porque queriam usar o título de pastor. Tem o título, foram ordenados e não usam. Por quê? Era só para satisfazer? Não faça isso não. Não faça isso. Pergunte ao Senhor qual o dom que Ele tem para você, qual o ministério que Ele tem para você. Faça a coisa certa, porque vai dar certo. É muita responsabilidade. Né? Então, não existe mais. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 20, ainda falando sobre os apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a base. Cristo, a base. Edificados sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a base. Efésios 3,5 vai falar: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, o apóstolo é aquele que vai ser o mensageiro, é aquele que vai revelar os fundamentos da igreja. Para isso, uma igreja forte, uma igreja firmada, ela tem que estar firmada no fundamento dos apóstolos. Uma igreja apostólica. Alguns, já falei, falam que os ministérios não são necessários. Não existe para os dias de hoje. Também disse, se cremos dessa forma, então nós podemos esquecer cura, libertação, tudo isso. O profeta é aquele que fala, presta atenção, é aquele que fala o que vem do Senhor, traz revelação. É muita responsabilidade. Imagina você dizer, assim diz o Senhor. É a mesma coisa que eu falar algo, ou alguém sair daqui e dizer, o pastor Nilton falou isso, e eu não falei. Então, tenha muito cuidado. Olha, eu me lembro já há alguns anos, estava pastoreando a igreja lá em Seropédica, e entrou lá uma irmã, entrou pela primeira vez aquela irmã, e preguei e tal. Na hora que aquela irmã estava indo embora, o Senhor falou para mim, olha, fala para ela que do filho dela quem cuida sou eu. Muita responsabilidade. Imagina dizer isso para uma pessoa. E eu fiquei ali meio reticente, falei, não, Senhor, que negócio é esse? A moça entrou aqui hoje, a gente começando aquele trabalho ali em Seropédica. Não, a moça entrou aqui hoje, eu vou dizer um negócio desse. Meu Deus, Senhor. E fui relutando. Quando ela passou na porta, só falou, é para falar. Eu chamei a irmã, ela olhou e falou assim, olha, Deus manda lhe dizer que do seu filho quem cuida é ele. A irmã foi embora chorando, foi embora triste. Falei, pronto. Aí eu vim para casa conversando com Deus na estrada, né? Eu morava aqui em Mangarati, falei, Senhor, aí, tá vendo? Agora a moça foi embora, eu falei, o senhor ficou lá me falando para falar, eu falei.
E aí quando chegou no domingo seguinte, ela entrou lá de volta na igreja. Ela entrou de volta na igreja, quando acabou o culto, ela falou, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Aí ela veio, olha, saí de casa, eu pedi a Deus que eu precisava entrar numa igreja que me fortalecesse. Ah, eu estou passando esse problema, aí contou a vida dela lá com o filho. Mas, olha, Deus me usou. Aí quando eu voltei, eu falei, poxa Deus, obrigado. O senhor deixou eu ficar uma semana preocupado. Tem que ter muita responsabilidade. Imagina se é um negócio, apesar que eu não sabia, não conhecia ela, mas imagina falar uma coisa dessa. Ó, Deus está falando. E você não sabe. Então, usar o nome do Senhor em vão, tenha cuidado. Tenha cuidado. Às vezes a pessoa está lá preocupada em andar na sua melhor roupa, no seu melhor carro, na sua melhor casa, mas não está preocupado em falar em nome do Senhor. Se você for falar em nome do Senhor, fale com responsabilidade, porque você vai ser cobrado por isso. Então, o profeta é aquele que fala, ele vem em nome do Senhor, ele fala em nome do Senhor. E olha, nós estamos vivendo agora o ano de 2021, é uma profecia, né, de o Senhor está restaurando tudo aquilo que lhe agrada, né? E em cima de uma profecia de um profeta. Jeremias foi outro. E eles foram muitos chamados da Babilônia. Ezequiel foi um, que é o da profecia do ano de 2021. Jeremias, dentro da Babilônia. E não fique pensando a você que é uma vida fácil. Não é. Porque são jogados de lado, as pessoas não acreditam, duvidam. Não pode ser dessa forma, porque nem sempre a profecia, ela vem para te deixar muito feliz, ela vem para te dar um alerta. Ela vem para te deixar em atenção. Ela traz uma revelação. Vamos ver lá, Jeremias 23. Jeremias capítulo 23, versículo 16, 18. Diz assim. Jeremias capítulo 23, versículo 16 ao 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Imagina aí. Ele vai dar uma palavra e ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou dizendo. Não, isso é o profeta falando, tá? Não sou eu que estou falando, é o profeta falando. Não sou eu que estou dizendo. É assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvido à palavra dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperança. Olha aí. Entendeu? Por que naquela época? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá... Às vezes vãs esperança. Vãs esperança. Mas agora aqui, só conjecturando, tá, gente? Deus está me dizendo que amanhã acaba a pandemia. Pode acontecer? Pode. Mas eu estou usando isso aqui como ilustração na nossa mensagem. Aí chega amanhã não acaba, não precisa de muito. Pouco tempo atrás teve um que disse que o mundo já ia acabar. Não, é que houve lá um erro de interpretação. E tantos quantos estão por aí que acontece isso. Então, o profeta Jeremias está aqui falando, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido a palavra dos profetas que entre vós predizem e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, do coração deles, não o que vem da boca do Senhor. Versículo 17, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Como? E aí vem as situações. E aí, numa hora que não acontece,
vão dizer que é Deus que está mentindo. Não é o profeta que inventou, não. Dizem que é Deus. 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à palavra e a ela atendeu? Versículo 29. Aí de Jeremias 23. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então você tem que ter muita responsabilidade quando você for falar em nome do Senhor. Uma coisa é eu estar pregando a palavra que está na Bíblia, a palavra revelada. Outra coisa é dizer, o Senhor está me dizendo agora, aqui, estou ouvindo aqui, ó. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E as pessoas brincam com isso. Vai chegar aqui agora e dizer, você que está aí do outro lado, você está sendo curado. Eu recebo aí, você está sendo curado. Mas sou eu que estou falando. Agora outra coisa é eu dizer aqui, o Senhor está me dizendo que você que está aí do outro lado, pode acontecer? Pode. Pode. Mas não está acontecendo nesse momento. Eu disse que você está sendo curado porque eu estou te mostrando. Mas se você tiver fé também, você pode receber sua cura aí nesse momento. Versículo 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele diz. Versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, tudo isso você tem que ter muito cuidado, tudo isso você precisa ter muita atenção. Discernir os espíritos. É ouvir a palavra com cuidado. 1 Coríntios capítulo 14, ainda falando sobre os profetas. O Senhor está me dizendo que você vai ganhar na loteria. Faça isso não, nem jogue. Não jogue, não é de Deus mesmo. Versículo 3. 1 Coríntios 14, versículo 3. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A profecia, ela tem que edificar, ela tem que exortar e ela tem que consolar. Começa por aí. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Versículo 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, amados, o profeta é aquele que fala o que vem do Senhor. O evangelista é aquele que divulga o evangelho de forma relevante e clara. Evangelista, praticamente todos são evangelistas. Por quê? Você pode estar numa fila de banco e naquele momento você está evangelizando alguém. Você pode estar no seu local de trabalho para evangelizar. Você pode estar na condução, você pode estar exercendo aí. Mas existe aquele que tem um chamado evangelístico. Ele
faz aquilo de uma forma, ele tem um jeito, ele tem um dom, ele, sabe? Então, o evangelista é aquele que divulga o evangelho. É aquele que não deixa o evangelho morrer. Em Atos capítulo 21, versículo 8, Atos capítulo 21, versículo 8, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe era um evangelista, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. E você também, como evangelista, você tem que ser sóbrio e vigilante. Né? Porque o que vai acontecer muitas das vezes? Você vai fazer um evangelismo e você vai encontrar aquele que vai vir de encontro à palavra que você está falando. E aí é nessa hora que você tem que ter sobriedade e ser vigilante. Senão, não adianta, você não vai evangelizar brigando? Não, porque assim, né? Não. Sóbrio, cara tranquilo, calmo e vigilante. Para poder você cumprir cabalmente o teu ministério. Agora nós vamos falar do quê? Pastores. Pastor é um ministério institucional. O pastor é aquele que cuida do rebanho. É aquele que disciplina. É aquele que faz parte do governo da igreja. E cuidar do rebanho tem que ter não pode bater com força, tem que bater devagarzinho. Seria o correto, mas tem hora. Então, a pessoa tem que ter o quê? Ela tem que ter sabedoria, sobriedade. Porque não é fácil. O pastorear é a mesma coisa daquela pessoa que trabalha direto com o público. Um dia o irmãozinho vai chegar na igreja e ele está extremamente estressado. Ele passou por uma situação. Você tem que ser o quê? Você tem que ser tranquilo naquela situação. E nem sempre você também. E às vezes, e quando você também já está cheio de situações para resolver, cheio de problemas, e lá vem, aí dá choque um com o outro. Então, o ministério pastoral também é um ministério que você tem que ser tranquilo, porque você faz parte do governo da igreja, você cuida do rebanho. Você tem que ir lá, muitas das vezes, pegar e pentear a lã. E a lã nem sempre está soltinha, ela está embaraçada. Você tem que desembaraçar. Então, é um ministério que cuida também da disciplina. Disciplinar, nem sempre as pessoas querem ser disciplinadas. Normalmente as pessoas querem fazer o que elas querem, ouvir aquilo que elas querem ouvir. Mas elas não querem ouvir aquilo que Deus tem que falar com elas. Esse é um outro grande problema. A hora de você disciplinar é complicado. É por isso que normalmente quando uma pessoa vem perto de mim, eu pergunto: você quer ouvir o que você quer ouvir ou você quer ouvir o que Deus tem para te dizer? Ah, não, eu quero ouvir o que Deus tem. Eu já passei por situação assim. Ter que fazer um gabinete, ter que falar o que tem que ser falado e, no fim das contas, a pessoa... Agora, Marcos, deixa eu lhe falar uma coisa. Ou você ouve o que Deus tem para te falar, ou então não adianta nada. Ah, não, eu vou falar uma situação com o senhor, mas eu quero que o senhor me dê a seguinte resposta. Aí já muda a história.
De preferência nem venha conversar comigo. Eu não vou fazer isso. Vou falar o que Deus tem que falar. Porque a disciplina, ela é para quê? É para a pessoa crescer. A pessoa, quando é disciplinada, é para que ela cresça. Uma igreja que também é feita na base da bagunça, também. Não, hoje o louvor é esse. Não, não é assim. Vocês sabem que aqui como é que funciona. Tem que ser assim, tem que seguir um ensinamento, uma doutrina, é dessa forma. Então não é a moda vamos embora. Ó, hoje eu vou pregar de camiseta. Não. Tem que ter ataviado. Tem que estar. Ah, eu vou para a igreja de bermuda. Bom, se você vier, você vai assistir o culto, mas não é o correto. Venha de forma correta. Então, tudo isso faz parte de um governo e o pastor faz parte desse governo. E o pastor tem que trazer isso para a igreja. Antigamente, e não vai muito longe, o pastor falava, repreendia e a pessoa mudava a sua maneira de viver. Hoje em dia, ela muda de igreja. Ah, eu vou para aquela igreja lá, eu vou para aquela igreja lá, eu vou para aquela igreja lá, eu vou para aquela igreja lá. E o que essa pessoa está crescendo? Nada. Aí na hora que vem os embates da vida, você não tem crescimento espiritual para poder enfrentar os problemas. E aí numa hora dessa, muitos acabam o quê? Dando cabo da própria vida. Dando cabo da sua vida e fica uma coisa. Então, pensa bem. Pensa bem. Você que sente um chamado, olha, eu em 1993, 94, eu senti um chamado pastoral na minha vida. Mas não sou pastor desde daquela época. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você tenha calma, vai acontecer. Durante muito tempo, eu pastoreei a igreja e ainda era presbítero. Esqueceram de me ordenar ao ministério pastoral. E aí eu, como presbítero, meu Deus, nós esquecemos de ordenar. O presbítero era pastor. Vem cá, uma pessoa chamava pastor. Não tenho, sabe? Não, eu quero ser pastor. Não. Senti aquele chamado, deixa a coisa acontecer. Mas faça com seriedade. Cumpra seu ministério com seriedade. Atos 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha, o pastor, ele vai pastorear uma igreja que não é dele. Tem muito isso, né? As minhas ovelhas, não, as ovelhas são do Senhor. Aqui, ó. Pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E aí tem pastor que diz, eu dou o meu sangue pela igreja. Não. Quem deu o sangue da igreja, pela igreja foi o Senhor. Verdade. Você agora dá o seu trabalho. E você também faz parte desta igreja que foi comprada com o sangue do Senhor. Então faça com zelo. Cuide do rebanho que não é seu. O rebanho é do Senhor. O rebanho é do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5,
versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. O pastor tem que ser modelo do rebanho. Como é que é o ditado, hein? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Tem que ser o contrário. Faça o que eu faço. O apóstolo Paulo já dizia, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Então é isso aí. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo já dizia isso. Então faça a mesma coisa. Você que tem o seu chamado pastoral sabe disso. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas vão dizer, eu quero ser igual. Eu quero fazer igual. Então, os mestres fazem o quê? Os mestres ministram a palavra de Deus, eles preparam o povo para o serviço cristão, para alcançar maturidade. Esse é o trabalho do mestre. O mestre, ele ministra a palavra de Deus, prepara o povo para o serviço cristão, para que o povo alcance a maturidade. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Eu aqui andando para lá. Aqui, 3, de 1 a 10 diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra, alguém que aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, quer dizer, não seja uma pessoa que não tenha conhecimento da palavra, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitados, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, é um processo. E eu quero encerrar com 2 versículos e nós encerramos a nossa mensagem de hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. E depois Efésios capítulo 4, versículo 12. Que é o versículo aí que embasou aí a nossa mensagem. Quando diz assim, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. E aí, Efésios 4:12 diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja ela tem ministérios e você
tem que orar e perguntar ao Senhor qual o ministério que o Senhor tem para mim. Porque tem coisas, tem momentos na vida que você tem que... Senão você desiste. Se você não tiver a certeza do teu chamado, se você não tiver a tua vida colocada diante do Senhor, se você não for aquela pessoa que, bom, eu estou aqui, estou cumprindo o meu chamado, vai acontecer, você desiste. Se você achar que, eu vou ser pastor, vou fazer de qualquer forma, não vai dar certo. A igreja não é brincadeira. Igreja não é brincadeira. Então, que você possa parar, que você possa orar e saber que o Senhor ele tem um chamado na sua vida. Tenha certeza disso. Pastor, eu não tenho chamado para pastor, eu não tenho chamado para mestre. Mas pastor, eu sinto assim um chamado para mim ficar na recepção da igreja. Vá. Faça e faça bem. Aleluia. É aquilo que você sente no seu coração. A igreja precisa de pessoas assim. Pastor, eu sinto que o meu chamado é de socorro, socorro financeiro, socorro de deixar o meu carro à disposição para que alguém precise. Faça, mas tudo que você fizer, faça bem, porque não é para homens, é para Deus. Aleluia. E não faça esperando o reconhecimento de homens. Não faça isso, porque o teu reconhecimento vem do Senhor. Teu reconhecimento vem do Senhor. É Ele que vai reconhecer você como pastor, como o rapaz da porta, como o rapaz do socorro, a irmã do socorro, a irmã da cantina que faz aquele salgado delicioso. Agora, se você está encaixado nesses ministérios que nós falamos, faça também com zelo, porque é para a obra do Senhor. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor na sua vida, nessa noite, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Queria chamar a pastora Ana para estar ministrando a bênção apostólica. A nossa diaconisa vai estar segurando ali a gravação do YouTube. E depois eu vou soltar esse vídeo no YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Vamos evoluir e crescer, em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por essa semana que está se iniciando. Fala, Senhor, que essa palavra dessa noite venha fazer toda a diferença na nossa vida. Que a gente não venha somente ouvir, mas ouvir e exercer. Que aprendemos aqui essa noite. As funções, os ministérios, o teu chamado, o teu melhor diante de Deus. Faça o melhor para Deus. Não queira competir com os irmãos. Eu sou melhor do que o irmão, melhor do que a irmã, não. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos podem se doar para Deus com o seu melhor. Não seja melhor, mas faça o melhor. Para o seu irmão, não seja o melhor. Não seja o melhor. Não queira competir. Não queira competir. Mas faça o melhor para Deus. Amém? Levante as mãos em direção ao altar, do grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as suas doces consolações sejam na nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos assim creem, digam amém. Amém. Digam amém, aplaudam ao Senhor e falem, Senhor, que eu possa voltar para casa essa noite. Não somente ouvindo, mas que a palavra possa, como lembro no começo, enraizar no meu coração, fazer morada e frutificar. Torna a repetir, uma semana de vitória, uma semana de paz, né? Uma semana com a presença do Senhor, mas não querer ser o melhor,
mas faça o melhor para Deus. Assim que Amém?